Algumas semanas atrás, nós estávamos da Igreja Metodista em Manguinhos, em Búzios. Eu tive o prazer, mais ou menos, de conhecer Búzios, né? Que todo mundo fala, e nós fomos lá. Meu pai, pastor, foi pregar na Igreja Metodista em Manguinhos. E aí, o coração estava fervendo de adoração, porque tinha um tempo que eu não sentava para poder ouvir o louvor, né? Aqui a gente acaba tendo que se desdobrando. Tinha um tempo que não passávamos por isso. E eu acredito que também tenha sido isso, a presença do Senhor muito forte. E aí ali tinha um homem que estava tocando um baixo, igual o pastor Rodrigo assim, tocando baixo. E ele estava... se a pastora está 220, ele estava 2000 e não sei quanto. Não sei nem se é possível, Sueli. Ele estava muito intenso. A adoração dele estava muito intensa. Irmãos, são 20 e tantos anos de igreja. A maior parte na Igreja Metodista. A gente... Pedro, tu não vai me abandonar, não. Tu não vai, não, filho. Quem me abandonou? Tiago abandonou. André abandonou. Cadê? Maria Madalena abandonou. Pedro não vai abandonar, não. A gente já viu de tudo, meu irmão. A gente fica até meio ressabiado, né? E eu tô vendo aquele irmão ali com uma adoração muito espontânea, muito intensa. E aí no fim do culto a gente estava conversando. Ele veio, quando o pastor Klinger veio pregar na nossa igreja, ele também veio, não me lembrava dele exatamente. E ele estava contando um pouco da história dele, porque meu pai falou que eu era dentista. Esse homem ele teve um câncer de boca, Dona Edinalda. E o câncer de boca, poucos sabem, mas o câncer de boca é um dos cânceres que mais acometem, né? A gente fica muito focado em cânceres muito comuns, como de próstata, como de mama, mas o câncer de boca também é um perigo, e por diversas coisas, não só pelo cigarro. E vários laudos que ele tinha, diziam que ele ia perder grande parte da boca, ele não ia conseguir falar direito, ele não ia ter uma mínima estética. E aquele homem, para mim, estava perfeito. Do ponto de vista profissional, ele estava perfeito. É óbvio, uma dicção aqui, uma ali. Esse homem ele foi curado do câncer. Ele falou que ele vai fazer uma das últimas revisões para ele receber a alta daquilo que um dia cometeu, ele não comete mais, ele foi curado. Porque ele adorava de forma grata ao Senhor. Eu louvo a Deus pela vida do pastor Tiago, que veio junto com essa canção. E eu e o Senhor, ele bateu muito forte no meu coração nisso. Você está achando que o cara está adorando da forma que você acha que ele está adorando, mas na realidade, dentro do coração dele, há uma gratidão tão forte por aquilo que o Senhor é para a vida dele. Ele adora por isso. Pergunta para essa pessoa que está do seu lado, pelo que você adora? Pelo que você adora? Foi um tapa na minha cara, porque esse homem ele passou por uma coisa monstruosa, arrepiante, e ele foi curado, e ele agradece a Deus porque ele foi curado. Meus irmãos, quantas vezes somos livrados do mal, e quantas vezes somos gratos pelo aquilo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas. Você pode agradecer ao Senhor nessa hora? Você pode adorar o Senhor nessa hora por conta disso? E aí eu estava matutando isso, estava pensando isso, aí eu abro o olho, aí eu vejo o Bento aqui na frente, eu fico, pô, pelo amor de Deus. É uma adoração de quem não sabe, ele não sabe o que é geografia, ele não sabe o que é história, ele não sabe o que é cruz, ele não sabe o que é nada, ele não estudou teologia, ele não fez nada, e ele adora o Senhor, ele levanta as mãos, porque ele vê que os pais dele adoram o Senhor, que os avós deles adoram o Senhor, os filhos deles adoram o Senhor, a igreja dele adora o Senhor. Ou seja, a gratidão pela vida é também um motivo de adoração ao Senhor. E por muitas vezes eu acordo de manhã não querendo trabalhar, muitas vezes eu acordo de manhã não querendo vir para a igreja, porque eu não sou grato o suficiente para o Senhor. E os irmãos vão entender que nem esse é o tema da mensagem, mas é aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. E aí eu olho lá para trás, eu não sei, agora está escuro, daqui a pouco a gente vai ligar, fica tranquilo. Eu olho lá para trás, eu vejo a Duda, tipo assim, dançando. A coreografia que eu acho que elas dançaram aqui, né? Essa música elas dançaram aqui no altar também. Gratidão, a música Gratidão.
E o Senhor fala no meu coração, ela está adorando e ninguém está vendo. Ela está lá atrás, está colada na parede, ninguém está vendo. A adoração, ela move o coração de Deus para as nossas vidas. Ela move a mão de Deus para a nossa família, para a nossa vida. E nós precisamos entender o valor dessa adoração. Daqui a pouco chega o Benjamin com a guitarra dele, feliz da vida. A primeira coisa que ele vai fazer é o altar. Às vezes a gente sai e entra na igreja e nem encosta no altar do Senhor. Nós precisamos ser gratos pelo aquilo que o Senhor faz para a nossa vida. Você pode dar uma glória a Deus por isso? O Senhor está aqui nessa noite. E Ele te ama. Ele deseja ter um encontro contigo. Amém? Os irmãos entenderam essa mensagem? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 6, versículo 25. João 6, 25. A minha vida se move pela adoração ao Deus. João, capítulo 6, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor. E ao encontrá-lo do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegaste aqui? Isso é um detalhe. Ao encontrá-lo, quem encontrou ele era a multidão que tinha acabado de presenciar um milagre alguns versículos atrás. Então é uma multidão perguntando a Jesus. Versículo 26 diz assim: Jesus respondeu: em verdade vos digo, vocês me buscam não por causa dos sinais que viram, mas porque comeram do pão e ficaram saciados. Trabalhem não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Pois é a este que Deus, o Pai, selou. Perguntaram-lhe, portanto, que devemos fazer para realizar as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse: a obra de Deus é esta, que creais naquele que Ele enviou. Disseram-lhe então: que sinal fazes para que o vejamos e queremos em ti? Quais são as tuas obras? 31. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes de comer o pão do céu. Jesus respondeu: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu, mas é meu Pai quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Porque o pão de Deus é aquele que nasce do céu e dá a vida ao mundo. Senhor, dá-nos sempre desse pão, disseram então ele. 35, Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida. Quem se aproxima de mim nunca sentirá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Mas eu já disse que, embora vocês me tenham visto, não creio. Tudo que o Pai me dá, este virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum eu lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é essa, que nenhum, diga comigo, nenhum dos que me deu se perca, mas que eu os ressuscitarei no último dia. Você pode dar uma glória a Deus por isso? E esta é a vontade daquele que me enviou, que todo homem que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra do Senhor. Pai, nós te agradecemos pela tua revelação na nossa vida, te agradecemos pela tua palavra que chegou até nós hoje, te agradecemos por essa igreja, Senhor, mas pedimos nessa hora, concentra os nossos corações, concentra a nossa mente para receber aquilo que o Senhor tem para nós. Que essa palavra possa ser viva, que traga vida e que seja eficaz aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, como sempre, eu vou ser muito sincero. E essa mensagem ela é fruto de um dos conflitos que há na minha mente, né? Eu sempre falo.
A maioria das mensagens é fruto de conflitos na minha mente, né? E o Senhor vai sanando os conflitos. E eu me deparei com um dos conflitos mais angustiantes. A gente repete, a gente fala. Cada pastor, cada um dos 6 pastores que sobem aqui em cima falam porque achamos a mesma coisa, porque sentimos a mesma coisa. E muitas vezes nós batemos em muitos lugares, em muitos corações que vão até a casa do Senhor buscando milagre, buscando revelação, buscando cura. Isso é um conflito no meu coração porque, ao mesmo tempo, uma vida sem milagres, um Jesus sem os seus sinais, as suas maravilhas, se torna uma vida muito teórica, uma vida muito fria, uma vida muito afastada uns dos outros, uma vida muito racional. Nós precisamos buscar equilíbrio. E o Senhor falou ao meu coração com essa passagem. Jesus havia acabado de multiplicar. Ele multiplica, alimenta a multidão, vai para o mar. O que acontece? Ele acalma a tempestade e ele vai para o outro lado do mar da Galileia. No outro lado, o pessoal estava procurando ele, Sueli. E ele fala, como é que é? Cadê o pão? E aí Jesus vai lá e explica para eles. E explicou para o pastor Lucas. O pastor Lucas entendeu. E hoje nós vamos estudar isso. Amém? A partir do momento em que nós nos tornamos frios, nos tornamos desanimados, desmotivados, vendo somente o caráter racional da coisa, somente o caráter estudioso da coisa, nós esquecemos que o mesmo Deus que nos salvou é o Deus que nos cura, nos sara, nos livra de uma tentação ou de um pecado. Mas enfim, nessa noite, eu gostaria de falar brevemente, como sempre, sobre o tema. E o tema, ele é um pedido para você. O tema dessa noite é: pare de pedir pão. Diga para essa pessoa que está do seu lado: pare. Pode falar, não é pecado não. Pare de pedir pão. É o tema da mensagem. Existe um perigo, como tudo, existe um perigo de nós nos aproximarmos de Jesus apenas pelo pão que Ele pode nos dar. Há uma multidão que segue Jesus. A multidão, ela dá a volta e encontra Jesus do outro lado da margem. Essa multidão segue Jesus, mas nem toda a multidão conhece Jesus. Entenda algo, você pode até seguir Jesus, você pode ir até atrás de Jesus, mas isso não lhe garante conhecer Jesus. E Jesus deseja ser conhecido por você nessa noite. Quantos desejam ter um encontro com Jesus nessa noite? Você pode dar um glória a Deus? E aqui eu fiz até uma brincadeira. Você quer o pão? Será que você quer o padeiro? Você quer aquele que produz o pão? Aquele que entrega o pão? Eu busco a mão de Deus, mas será que eu desejo o coração de Deus? Diga para essa pessoa que está do seu lado: busque o coração de Deus. Pare de pedir pão, busque vida. Deus tem vida para nós. Deus tem uma vida eterna para nós. Essa é a palavra de hoje. Versículo 25 e 26 vai dizer que eles seguiram a Jesus pelos motivos errados. E um dos meus maiores medos, já falei aqui, é chegar no fim dos tempos e Jesus falar assim: você fez tudo que você tinha que fazer, menos aquilo que eu queria que você fizesse. Você não tem medo disso, não? Eu tenho medo, é absurdo disso. Comentei na escola dominical hoje, a Vicky é prova disso. Eu cheguei para ela e falei assim: poxa, eu tenho medo de ser preso. Ela ficou até assustada comigo. O que você fez que você tem medo de ser preso? Sei lá, eu tenho medo de ser preso, umas fobias estranhas. Tem gente que tem medo de barata, de aranha. Eu não tenho medo dessas coisas, não. Né? A gente é homem, né, Thales? Tem medo dessas coisas, não. Eu tenho medo de ser, sei lá, acharem um cara parecido comigo, Dona Dinaldo, me prender. Eu tenho medo disso. Eu tenho medo também de chegar no fim dos tempos
e o Senhor virar para mim e falar assim, ó, você fugiu toda, você estava loucão. Você achou que você estava abafando, mas você não fez nada, meu irmão. Fala para essa pessoa do seu lado, siga os planos de Deus para a sua vida. Não siga Jesus pelos motivos errados. Não busque Jesus pelos motivos errados. Ninguém deseja ter uma relação com interesses. Isso é a coisa mais feia do mundo. Desculpa, gente, mas eu não curto muito esse negócio de network. Tu fala com a pessoa porque ela tem alguma coisa para te oferecer. Não sei, não acostumei ainda com isso. Pô, Lucas, vamos lá naquele jantar, porque tem um cara que é o dono de uma clínica, uma rede de clínicas, ele pode te colocar, não sei, e não, desculpa, não. Eu posso até ser amigo do cara, mas não por esse motivo. Porque ele vai me dar algo em troca. Eu vou fazer porque eu vou ser uma moeda de troca com ele. Da mesma forma com Jesus, eu não posso ter um amor, eu não posso ter um vínculo, eu não posso ter um relacionamento que seja interesseiro. E Jesus aqui revela uma fé utilitarista, que procura o pão. Uma multidão que tem uma fé que não procura o Cristo, que não procura aquele que ressuscitou pelas nossas vidas, que se sacrificou por nós, ele deu a sua própria vida por nós. Meu irmão, entenda algo, o milagre sem a revelação gera multidão, não gera discípulo. Nós precisamos buscar ter relacionamento com Jesus. Eu sei que talvez não seja a melhor palavra, talvez não seja a palavra mais animadora para você, mas nós precisamos ouvir isso. A gente vai tendo uma coisa chamada maturidade e a gente vai entender que certas coisas nós precisamos ouvir. Quanto você pagaria, né? Quanto que você pagaria, Dona Ginalda, para você ouvir a verdade daquelas pessoas que queriam que você mudasse a vida inteira? Eu também. Eu pagaria para ouvir uma verdade daquilo que eu preciso mudar. E nós precisamos escutar isso como uma verdade nessa noite. Nós precisamos inclinar os nossos corações para o Cristo, não por aquele curandeiro, milagreiro, meu irmão. Não por aquele que pode me dar algo em troca. Eu quero o coração de Jesus. Eu quero acessar o coração de Jesus. Eu quero estar na presença dele. Jesus reconhece e responde à multidão que o seguia. Ele percebe que a motivação deles era superficial, limitada ao desejo de satisfazer as suas necessidades físicas. O que Jesus está dizendo é, eu posso dar pão para vocês todo dia. Eu estou errado? Jesus não tinha poder, Caio, de dar pão todo dia para aquela multidão? Ele não podia puxar do bolso dele, bom dia pessoal, padaria de Jesus Cristo, quem quer um peixe. Ele poderia todo dia fazer isso. Mas o que Jesus está querendo dizer, e nós poderíamos subir nesse altar todo domingo e dizer para vocês querem pão? Toma pão, toma pão. Vai todo mundo engordando. Não do nada, mas a expressão pão e circo cabe muito bem nessa situação, né, pastor? Jesus está dizendo para aquela multidão, meus irmãos, vocês não estão entendendo nada do que eu estou querendo dizer. Siga a mim, veja as minhas mãos, veja o meu coração, veja aquilo que eu tenho para vocês, e o que eu tenho para vocês é um pão espiritual e eterno, que traz vida eterna. Você deseja vida eterna? Você levanta a sua mão e diga, eu desejo em nome de Jesus. Eles o buscavam não pela revelação divina, mas por causa de uma satisfação temporária. Desculpa, meu irmão, mas satisfação temporária, o pecado dá pra gente. O prazer momentâneo, o pecado nos oferece. Por isso que não tem como comparar Jesus, a presença de Deus, com o pecado. Porque o Senhor nos traz paz, porque o Senhor nos aponta para uma vida eterna. Os milagres revelam a beleza de Cristo. Qual é a beleza de Cristo? A vida eterna que Ele tem para nós. Os milagres, a cura, a revelação, a profecia, aquilo que Cristo fez apontava para a glória do Pai, entenda isso. E João é muito claro, o Evangelho de João é muito claro, porque a intenção do Evangelho de João é mostrar o quão Jesus era divino, ele era o próprio Deus. Ele era o Filho de Deus
E ele era o próprio Deus, é isso que nós acreditamos. Cura, milagre, restauração aponta para a glória de Deus. E vai acontecer. Eu creio que vai acontecer. Se for necessário, vai multiplicar. Se for necessário, o coxo vai andar, o cego vai enxergar, o aleijado vai andar. Eu sei, eu tenho certeza que o Senhor vai fazer milagres nesse lugar, mas antes nós precisamos estar preparados, porque precisamos aprender a nos relacionar com Jesus Cristo. Dá um glória a Deus, só finge aí, meu irmão, por favor. Só finge, só para não me deixar sozinho. Nós precisamos entender, nós precisamos ter maturidade para isso. Chega de dar desculpa, meu irmão, chega de dar desculpa, chega. Passou desse momento. Jesus está voltando e nós estamos olhando o pão, o sonho o sonho da padaria, né? Como é que chama aquele negócio que tinha nos Simpsons? Aquele negócio que o Homer gostava de comer? Donuts. Nós estamos olhando os donuts. Jesus voltando, os céus abrindo e a gente, caramba, como eu queria mais um pouquinho de picanha. Estou esperando a picanha até hoje. É uma piada, gente. Estou esperando ainda. Quem sabe? Até ano que vem. Jesus está voltando, o Senhor está voltando para buscar a sua igreja, e a noiva está, nossa, os meus cabelos são belos, eu preciso de uma maquiagem da MAC. Sai para lá, espírito de noiva desatenta. Nós precisamos receber a urgência que o Senhor tem para nós, porque ele nos diz no versículo 27, trabalhem não pela comida que perece, porque o alimento do milagre, o alimento da restauração, o maná, ele apodrece. No outro dia, né? Abre um parêntese aí. Mais um caos da vida da casa nova. Eu não sabia que fruta estragava tão rápido, né? O pastor lá em casa tinha o costume de comprar fruta toda semana. Eu fui no mercado fazer a compra do mês, eu comprei fruta, ué. Comprei, o negócio estraga muito rápido. Que negócio é esse, gente? Né? Ainda mais sem agrotóxico, né? Não sei quantos sabem, eu sou esposo de nutricionista, não tem que comer fruta, né? E aí o negócio estraga muito rápido. Como pode? Até esse alimento, Rodrigão, ele é efêmero, perto do pão eterno que Deus tem para a nossa vida. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Eu preciso trabalhar não por aquilo que acaba, que se finda, que é passageiro. Eu preciso trabalhar por aquilo que é eterno. Jesus diz, mais pela vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Quantos receberam a vida eterna aqui? Quantos receberam essa graça? Quantos receberam a misericórdia? Você pode dar uma glória a Deus? Tem certeza da salvação? Olha lá, hein? Se não tiver certeza da salvação, não vai entrar no céu. Tem saudade desse negócio, chegar na igreja e o pessoal falava. Ele está dizendo aqui a comida que perece contra a comida eterna. E Jesus chama a atenção para as prioridades eternas. Onde estão expostos os meus olhos? Onde estão postos os meus olhos? Você está gastando a sua vida com o que não pode te sustentar? A comida que subsiste para a vida eterna é aquela que Jesus, o Filho do Homem, dá, simbolizando a obra redentora na cruz. O que o Senhor nos orienta é: a vida eterna foi dada para nós e precisamos nos alimentar dessa vida eterna. Nós precisamos nos alimentar dessa graça. E esse é o local nessa noite. Vou te perguntar mais uma vez se está preparado para receber o Senhor nessa noite. 28. Perguntaram, portanto, o que devemos fazer para realizar então essas obras de Deus. E Jesus responde: a obra de Deus é essa, que creiais naquele que Ele enviou. O coração religioso, o coração daquele que não tem interesse nas verdades do Evangelho, ele quer controlar a fé. Ele quer dizer naquilo que ele quer acreditar. Já percebeu isso, Lene? Aquele olhar rigoroso aos homens, ele quer controlar a sua fé. Ele quer dizer naquilo que você tem que acreditar e não naquilo que o Senhor tem para nós.
Ele tem que dizer, essa palavra é a verdade. Ele tem que dizer, se não tiver cura no culto, se não tiver demônio sendo expulso, aí não tem culto. Ele quer controlar a verdade, mas um coração verdadeiro é aquele que diz, eu creio no impossível, eu creio quando tudo está dando errado, eu creio quando tudo está dando certo, eu creio quando eu estou lá em cima, mas eu creio também quando eu estou lá embaixo, porque a minha fé não depende de respostas, eu já recebi a maior resposta que eu tinha para a minha vida, que é a graça de Jesus Cristo. Se não entendeu, eles perguntam o que devem fazer, e Jesus responde, crer, não sou eu que estou falando, é Jesus, tem que mudar. A fé não é conquista. Diga para essa pessoa que está do seu lado que você aproveita e acorda ela. Fé não é conquista. É rendição. E sem fé é impossível agradar a Deus. Eu preciso me render à fé. Como eu posso lutar contra a fé? Como eu posso explicar a fé? Como eu posso mensurar a fé? Não consigo. Eu só preciso me ajoelhar e me colocar à disposição de acreditar naquele que já me livrou, ele já me conquistou. Ele me amou antes mesmo de eu conhecê-lo. Olha que lindo isso. O Senhor te amou primeiro, antes mesmo de você conhecê-lo, o Senhor já te amava. Antes mesmo de você nascer, o Senhor já te amava. Ele te ama. E eu preciso me colocar disponível a Deus. E aí o povo continua perguntando, olha que engraçado, né? A gente reclama da igreja hoje, mas como é que está a multidão? Disseram então, que sinal, Jesus, que sinal que você pode fazer, que a gente pode ver que a gente pode crer no Senhor? Jesus fala, vocês têm que crer. Reginaldo, aí a multidão, que acabou de comer do pão que foi multiplicado, eles acabaram de comer o pão multiplicado, Brendo. Eles perguntam, Senhor, o que você pode fazer aí pra gente? O que você pode fazer para que a gente tenha fé em você? Vocês estão achando alguma semelhança com hoje em dia? O que o Senhor vai fazer hoje no culto, pastor Rodrigo? O que o Senhor vai fazer hoje no culto para minha semana valer a pena? Porque se o culto não for bom, não vale a pena, né? É isso, eu escuto isso. Inclusive, estou tentando dar uma diminuída no Instagram, porque quanto mais coisa eu vejo, mais raiva eu passo. Já se acontecia isso nessa época. E eles falam, os nossos pais, por exemplo, comeram maná no deserto. Como está escrito lá, Deus lhes comeu o pão do céu. E aí Jesus responde para eles, pastor Rodrigo, nem o maná que foi dado no deserto foi Moisés. Moisés não tem nem mérito do maná que foi dado no deserto. Porque quem deu o maná não foi Moisés, foi quem? Foi quem? Quem deu o maná? Quem deu o maná? Deus. Meu irmão, nem um milagre que acontece, que o pastor impõe a mão, é mérito do pastor, porque é para a glória de Deus, e Deus quer se revelar na igreja Casa e Vida, e a gente está preocupado, quando a gente vai ter o nosso templo? Já tem o templo aí, meu irmão, dá glória a Deus por isso. Quando a gente vai ter uma cadeira bonita? Já tem uma cadeira aí, dá glória a Deus por isso. Deus já nos deu, e o que Ele vai dar mais, a gente vai agradecendo. Mas Ele já nos deu, Ele já está dando a possibilidade de acreditarmos nele. Olha que lindo isso. O Senhor, Ele já abriu as portas do nosso coração para recebê-lo. O que nós precisamos é acreditar. Eu preciso ter mais fé. Eu preciso me dedicar mais ao Senhor. Eu preciso me entregar mais ao Senhor. Você também precisa? Preciso me dedicar mais ao Senhor. E eles continuam pedindo. Não, o pedido é seguido de um milagre. Não tem que mudar, isso é Bíblia. Eles citam Moisés. Eles querem um pão contínuo, mas não uma transformação contínua. E aí Jesus responde, versículo 32, o verdadeiro pão, ele não vem de Moisés, que deu o pão do céu para vocês. Quem dá o verdadeiro pão é o meu Pai. Quantos querem estar na dependência desse Pai aí? Quantos querem? Jesus, ele nega que Moisés tenha sido um ser divino, dado um pão celestial. Ele diz que ele seria o pão. Ele é o pão da vida. Versículo 34.
Olha o ápice dessa mensagem. O Senhor, eles pedem, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E aí Jesus diz no versículo 25, esse é o ápice dessa mensagem nessa noite. Versículo 25, Jesus vai dizer: eu sou o pão da vida. Mas você não entendeu ainda. Passa para mim, vi que eles não entenderam. Versículo 35. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Vamos ler todos juntos? Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Quantos desejam isso? A gente busca isso dentro da igreja. Muitas vezes a gente não recebe porque a gente está pedindo mal, porque a gente está pedindo errado, a gente está pedindo o pão. Deus está dizendo assim: me pede a mim o pão da vida. Por isso que o título dessa mensagem é: para de pedir pão, peça vida. Pare de pedir pão, peça vida. Ele tem vida e vida em abundância derramado para nós. O pão que desce do céu é o próprio Cristo, que se oferece ao mundo como meio de salvação e vitalidade espiritual. Ele se oferece como o próprio pão. E eu, Lucas, continuo dia a dia falando: Jesus, me dá o pão. Jesus, eu preciso ir no mercado, me dá um mantimento. Jesus, eu preciso sair para trabalhar, me dá um emprego. Senhor, me eleva no meu cargo, me faz conhecido. Eu estou pedindo um monte de coisa e eu estou esquecendo de pedir, Senhor. Eu quero conhecer-te mais e mais, viver na tua presença, que os outros olhem para nós e vejam: aí vai um homem, uma mulher de Deus. Entenda algo: Jesus, Deus, Ele é sobrenatural, Ele é divino, Ele é soberano. Ou seja, o maná que foi dado lá atrás no Antigo Testamento apontava para Cristo, que é o pão da vida. Eles querem pão, Senhor lhe oferece vida. Entenda algo: o pão pode te sustentar um dia, mas Cristo te sustenta na eternidade. Esse é um convite à confiança em Jesus. A grosso modo, meu irmão, no final das contas, o que a gente precisa é confiar em Jesus como provedor essencial de todas as nossas necessidades. Cristo é o provedor de todas as nossas necessidades. Quando amadurecemos, quando temos responsabilidades, quando temos boletos a pagar, a gente se coloca no lugar de provedor. O homem, a mulher se coloca no lugar de provedor, de provedora. Não é, seu Anderson? Como pai de família, como pai dos filhos. E a gente sente que o mundo está nas nossas mãos. Fico imaginando a Dona Edinalda com 6, 8. Meu Deus, cada dia atualiza, vai aumentando. Desculpa, eu tinha esquecido que eram 8. Fico imaginando a senhora com 8. Você acha que o mundo está nas suas mãos, que tudo depende de você, isso é normal. Mas o Senhor diz para nós nessa noite: não dependa das suas próprias mãos, dependa do meu coração, do relacionamento comigo. Eu tenho certeza disso. Como o Senhor tem feito coisas maravilhosas nas nossas vidas. Como o Senhor tem feito sinais e maravilhas, milagres, os quais eu falei no início. Que aqueles que vão até Cristo por causa dos milagres, não buscam Cristo, esses mesmos milagres. Eu não busco eles, eu busco o coração de Deus. Nós precisamos entender a vontade do Pai. E a vontade do Pai é que você receba a vida eterna. Entenda algo, eu estou acabando. O centro não é o pão. O centro é Jesus Cristo. Meus irmãos, muitos aqui com certeza conhecem a história que foi citada do povo no deserto e Moisés, no qual o povo pedia o maná. Esse povo viu os sinais, viu os milagres. De manhã, o que acontecia com eles? O que tinha para dar sombra para eles? Uma nuvem. E de noite, para aquecer, para iluminar, pastor Rodrigo? Uma coluna de fogo. Eles viram sinais. Uau! Eu nunca vi uma coluna de fogo. A não ser na festa junina, né? Eu nunca vi uma nuvem assim me acompanhando. Eles viram. E vocês vão ver que eles não creram. Eles comeram o maná
mas não obedeceram. Deus estava presente no tabernáculo. Amém? Continuemos do Academy aí. Mas não havia relacionamento. Eu posso passar uma vida toda com Deus sem ter relacionamento com Ele. Posso passar uma vida inteira dentro da igreja sem ter relacionamento com Ele. O que eu quero dizer é, eles viram sinais, eles comeram maná, Deus estava presente, mas não adiantou de nada porque não entraram na terra prometida. Porque não viram a glória de Deus na sua essência. Eles não buscaram a Deus por aquilo que o Senhor já tinha prometido, o Senhor já tinha prometido. O que Ele prometeu para Moisés? Você vai livrar esse povo, já aconteceu. Meus irmãos, o mar foi aberto. Quantos já viram o mar se abrindo aqui? Quem viu? Eu nunca vi. As carruagens de Faraó foram de Vasco, meu irmão, como diz os jovens, né? Foram de Vasco significa que o pessoal morreu, quebrou tudo, né? Cadê os ministros? Vão ficar orgulhosos comigo, Letícia aí, Duda. As carruagens foram tudo embora. O do Egito ficou para trás. Mas mesmo assim não creram, não obedeceram, não tinham um relacionamento com Deus, não tinham a fé fortalecida dentro do coração, porque a fé estava no maná, porque a fé estava na nuvem, porque a fé estava na coluna, porque a fé estava naquilo que eles achavam que poderiam fazer e fizeram. Eles achavam que a fé estava tanto na mão deles, pastor Rodrigo, que eles fizeram uma própria estátua para cultuarem. Eles acharam tanto que eles podiam manipular a fé, que eles podiam arquitetar a fé, que eles mesmos fizeram algo para eles adorarem. E muitas vezes nós fazemos algo no nosso dia a dia para nós adorarmos. Exemplos rápidos, o trabalho. Às vezes nós manipulamos o trabalho para que ele seja objeto de adoração. Muitas vezes nós manipulamos a nossa família para que ela seja objeto de adoração. Por muitas vezes nós manipulamos telefone, celular, redes sociais para que eles sejam objeto de adoração, porque esquecemos que a nossa fé está em Cristo. E eu te relembro, assim como Deus me relembra todos os dias, a nossa fé está em Cristo Jesus, que nos salvou, que nos livrou da morte, que nos trouxe vida eterna. Eu quero entrar na terra prometida. Eu quero ver aquilo que Deus prometeu para mim. Eu quero assistir. Eu quero entrar no céu de mão dada com você, em nome de Jesus. Muitos hoje vivem como Israel, perto da igreja, longe de Deus. Para de pedir pão, busque vida e vida com Deus. E por isso eu encerro, e com isso eu encerro. A nossa geração, meus irmãos, infelizmente, é uma geração que quer bênçãos. É uma geração que não quer Cristo, é uma geração que quer propósito para tudo, mas não quer submissão para viver esse propósito. É uma geração que quer cura, mas não quer arrependimento, não quer mudança de conduta. E hoje Deus te chama para esse altar, um lugar de cura, restauração, arrependimento, intimidade, mas principalmente vida e vida em abundância com Jesus Cristo. Talvez não seja a vida mais fácil, talvez não seja a vida mais doce, talvez não seja a vida que todos desejam e todos sonham, mas é a vida que Deus tem para nós. Ele me dá o pão, Ele me dá o sustento. E é isso que eu preciso lutar, eu preciso buscar esse cara que me sustenta. Quem está por trás disso? Quem está por trás daquele que, como o pastor falou, no meio de tudo, como o pastor falou dessa manhã, no meio de todos os problemas, no meio de todas as guerras, no meio de tanta gente ruim, ele continua fazendo o mundo girar. Ele continua sustentando a nossa vida. Ele continua livrando você, livrando a sua família, te dando livramento, te dando salvação, te dando cura todos os dias. Eu já dei esse testemunho várias vezes e eu vou dar mais uma vez, porque eu não estou nem aí. Vamos falar de novo. Quando eu entrei na faculdade, quando eu vi a quantidade de doença que existe, eu falei, caramba, até hoje eu não tive nenhuma delas, Natália. Estou bem pra caramba. Ou seja, Reginaldo, olha quanta coisa que Jesus está livrando a gente todos os dias. Todos os dias.
Eu escutei de uma oftalmologista que um dentista, tem um estudo, um caso muito famoso, que um dentista foi mostrar um tártaro para um paciente, como era o tártaro voou no olho do cara e ficou cego. Olha quanta coisa eu passo, quantas possibilidades eu passo por dia, e mesmo assim o Senhor tem me dado graça de passar por todas elas, de viver todas elas, e mesmo assim chegar em casa à noite e agradecer ao Senhor. Obrigado por mais um dia. Quantas coisas nós vivemos, esquecemos de agradecer ao Senhor. Meu irmão, minha irmã, chega disso. Chega de buscarmos ao Senhor só pelas mãos. Chega de buscarmos ao Senhor só por aquilo que Ele tem feito. Ele nos sustenta, Ele é muito maior do que isso. Ele é soberano sobre nós, Ele é sublime sobre nós. E nessa noite, eu te convido a refletir sobre isso. Eu não quero ser aquela multidão que ao mesmo tempo que recebe milagre, que recebe a multiplicação, está perguntando: Jesus, o que você pode fazer para me provar que você é Deus mesmo? Eu não quero ser. Eu não quero ser mais aquele que: Jesus, o Senhor curou as minhas pernas. Eu nasci com os pés tortos e hoje eu posso andar. Mas o que mais que o Senhor pode fazer para a minha vida, para eu acreditar no Senhor? Eu não quero mais ser isso. Senhor, o Senhor me deu uma casa, o Senhor me deu uma esposa, mas o que mais o Senhor pode me dar? Eu não quero mais ser esse cara. Eu quero ser aquele cara que é intrépido e crê que o Senhor há de fazer sobrenatural sobre a vida dos meus filhos, dos meus netos, na minha igreja, que vai levantar um povo santo do Senhor no Recreio dos Bandeirantes, que não vai ter mais briga de trânsito, que não vai ter mais tráfico, que não vai ter mais doença, em nome de Jesus. Eu creio nisso. Nós precisamos crer nisso. Nós precisamos ter um coração desbravado para aquilo que Deus tem. Aproveitar os momentos da presença do Senhor. Aproveitar, chamar a presença do Senhor para a sua casa, chamar a presença do Senhor para o seu carro. Nós precisamos buscar isso, em nome de Jesus. Convido o Ministério dos Louvor, nós vamos estar cantando uma canção. E você está convidado para o altar nessa noite, para buscar isso. Meus irmãos, a história continua. Capítulo 6, João, ele é bem extenso. E aí você pode estar achando uma coisa agora que os próprios discípulos acharam. Versículo 60, Vicky. João 6, versículo 60, diz assim: muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: duro esse discurso, quem pode suportá-lo? Jesus está muito duro. Está sendo muito ríspido. Jesus está pegando muito forte. Aguenta, baixa a bola. Jesus, sabendo por si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: isso escandaliza? Que será então se virem o Filho do Homem subir para o lugar onde ele estava antes? O Espírito é o que vivifica, e a carne de nada aproveita. As palavras que lhes tenho dito são espírito e vida. As palavras que eu lhes tenho dito são espírito e vida. Meu irmão, com todo respeito a você, a sua família, talvez a palavra de hoje tenha sido dura para o seu coração, não foi a intenção machucar, ferir ninguém. Mas se nós nos espantamos com isso, como será no fim dos tempos, quando o Filho subir? Quando os céus se abrirem e nós e a nossa família, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos tios, os nossos amigos ficarem? O que será quando olharmos para o lado, os nossos amigos do nosso trabalho ficarem? Aquela pessoa que você mais ama no mundo ficar? Isso vai escandalizar, é isso que vai doer no nosso coração, não essa palavra, porque essa palavra está cheia de vida, cheia de espírito. O Senhor diz que o Espírito é que o vivifica, então deixe o Senhor tocar no seu espírito nessa noite.